Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 9 de outubro de 2023. São 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Como eu avisei para vocês, eu estou gravando com algum atraso, 3 horas de atraso em relação ao meu normal, porque eu acabei de chegar de viagem lá de El Salvador, então foi uma confusão danada. Finalmente estou em casa, estou aqui no meu estúdio, só que para piorar a situação, ainda deu pane no meu computador, ficou muito tempo desligado, quando eu liguei ele não funcionou, então estou tendo que improvisar tudo aqui hoje, realmente o dia não está fácil hoje para mim, mas a gente vai sair com os vídeos todos aqui, a coisa vai funcionar, né? Bom, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia. Aconteceu mais um bombardeio criminoso aqui em Constantinivka, próximo de Bakhmut. Os russos mataram crianças, absurdo esses bombardeios em áreas civis assim, mas a gente teve algumas informações interessantes de eventos que aconteceram no passado, né? Primeiro, o ataque a Jankoy, que a gente falou ontem, né? Aconteceu de anteontem para ontem, parece que pegou uma base secreta russa e que causou um dano muito grande ali nessa base secreta russa. Também o ataque em Tokmak, que a gente falou ontem também, os ucranianos conseguiram atingir o trilho do trem de tal forma que Tokmak não pode mais ser usada como hub de logística para os russos. Os russos estão abandonando a Tokmak como hub de logística, né? Ou seja, mais uma boa notícia aí de avanço ucraniano nessa região, né? Agora, a gente teve a informação também que aqui em Enerhodar, o GUR, que é o Serviço Secreto Ucraniano, tentou por 3 vezes colocar tropas e retomar a usina nuclear de Enerhodar e não conseguiu. A última tentativa, segundo o Budanov, teve mais de 100 homens envolvidos, tentaram tomar a usina e não conseguiram. Infelizmente, vamos entender por que foi esse problema aqui, né? Temos notícias boas aqui em Verbove, em Kopani, avanços ucranianos aqui nessa região, também aqui na região de Bakhmut, mais avanços ucranianos. No fronte diplomático, a gente tem muita gente reclamando, né? Os russos já estão fazendo a propaganda de que o Hamas está usando armas desviadas da Ucrânia para atingir os israelenses, né? Isso evidentemente é falso. Os Estados Unidos já há bastante tempo faz uma contabilidade muito rigorosa, um acompanhamento muito rigoroso das armas que são enviadas para a Ucrânia. O que está acontecendo de fato, a gente vai ver, é que armas do Talibã estão sendo usadas. Você lembra que os Estados Unidos abandonou o Afeganistão no meio de 2020, né? E foi uma saída meio desastrosa lá do Afeganistão, acabou gerando um impacto muito grande. Os Talibã tomaram conta de muitas armas americanas ali e, de fato, essas armas têm algumas sendo usadas pelo Hamas também, né? Não as ucranianas. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por ginecologista do Xandão, pelos poderes de gay que sou, queimo a rosca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no site visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a situação aqui é a seguinte: infelizmente, na manhã do dia 9, agora, os russos atacaram Constantinivka, essa cidade aqui na região de Donetsk, próximo de Bakhmut, né? Embora seja próximo de Bakhmut, não é usada significativamente por militares ucranianos, ou seja, foi mais um ataque civil que acabou matando, ou ferindo, no caso, uma garota de 9 anos, a mãe dela de 44, uma mulher de 64 anos, enfim, um monte de gente lá, e danificou um edifício residencial e várias casas ali, realmente muito triste. Além disso, o Andriy Pirpito está trazendo aqui um outro bombardeio russo que teve também na região de Kherson, na cidade ou no vilarejo de Kindika. Aqui em Kherson também teve ataque também de ontem para hoje e, infelizmente, uma garota de 11 anos também foi ferida e foi muito ferida. Aqui ela também teve outras pessoas feridas nesse ataque, né? Mas a garota teve traumatismo craniano, concussão cerebral, fratura aberta de vários ossos, ou seja, ela está em coma e os médicos estão lutando pela vida da menina, né? Realmente muito triste, mais um bombardeio russo absurdo aqui nessa região, né?
Bom, aqui um canal de Telegram dos orcs está falando sobre aquele ataque com mísseis S-200 lá na Crimeia, que a gente falou ontem, né? Ontem, de fato, os ucranianos fizeram vários ataques aqui na Crimeia, e alguns ataques assim meio espaçados, em alvos não muito claros. Um aqui em Jankoy, aí teve outros por aqui, outros aqui também, mas coisas muito abertas. A minha conclusão era que eles estavam testando a defesa antiaérea, não era um ataque propriamente dito, eles estavam só testando a defesa antiaérea russa ali na região, né? Mas aparentemente não. O que eles estavam fazendo, o que eles fizeram, segundo esse Telegram russo, foi atingir uma base secreta de forças especiais russas ali na Crimeia, né? Então ele está dizendo aqui, ó, um míssil ucraniano atingiu uma base secreta de forças especiais na Crimeia e muitos estão mortos. A emergência aconteceu na tarde de sábado, dia 7 de outubro, próximo de Jankoy. Então a gente falou no vídeo de ontem, do dia 8 de outubro, e o inimigo atingiu com mísseis lançados de um complexo S-200. A gente já explicou sobre isso, né? O S-200 é um míssil originalmente antiaéreo, mas que foi modificado pelos ucranianos. É um míssil mais antigo, mas ainda assim consegue fazer bons resultados, ter bons resultados agora que foi modernizado pelos ucranianos. O ataque foi muito sério, infelizmente foi preciso. 21 pessoas foram mortas, 16 foram feridas, disse a fonte lá no quartel-general, lá no Estado-Maior das Forças Russas, né? Um interlocutor no governo da Crimeia também confirma a informação sobre o míssil ter atingido a região ali. Todos os mortos são da Força de Elite Especial do GRU, que é o Serviço Secreto Russo, né? Ou seja, havia um campo secreto ali. É por isso que foram ataques em lugares separados. Os ucranianos tinham informações desses campos secretos aqui na Ucrânia e atingiram com precisão. Então, o ataque foi no dia 7 mesmo, foi um ataque bastante mortal. Que bom que eles conseguiram atingir esses alvos, né? E aqui está mostrando qual era essa base secreta que tinha aqui na Crimeia, né? Foi aqui, ó, em Jankoy, Evpatória, na verdade, né? E Krasnoperekopsk foram os 3 locais atingidos, e aqui você tem a informação das bases que foram atingidas em Jankoy, essa base secreta que teria causado bastante danos ali às forças espaciais russas, né? E por falar em forças especiais, dessa vez as forças especiais ucranianas, né, o GUR, o chefe do GUR, o Kirilo Budanov, confirmou que por 3 vezes as unidades do serviço secreto ucraniano, né, serviços especiais ucranianos, tentaram fazer o desembarque na margem esquerda do rio Dnipro, de forma a tentar criar uma cabeça de ponte e liberar a Enerhodar, a usina nuclear de Zaporizhia, né? Então, lembrando, essa usina aqui, Enerhodar, ela foi capturada pelos russos logo no iniciozinho da guerra, e o grande problema dela é que justamente ela fica como uma arma que os russos podem usar, né? Os russos sempre ameaçam, se perderem a guerra, explodirem a usina para causar, devastar a Ucrânia completamente, né? Então é muito importante para a Ucrânia retomar Enerhodar, né? E, enfim, a gente não sabia que isso já tinha sido tentado. Aparentemente foi tentado 3 vezes e não conseguiram ter sucesso, né? É verdade que eu me lembro, mas isso já faz tempo, tá? Não é coisa recente, não, é coisa mais antiga, de realmente alguns bloggers russos falarem que ucranianos tentaram fazer um desembarque na margem esquerda do rio Dnipro, ali próximo de Enerhodar, e que foram repelidos e coisa e tal. Ou seja, isso realmente aconteceu, mas aconteceu bem mais para trás, antes da represa ali de Nova Kakhovka ter sido destruída, né? Ou seja, agora a situação está muito mais fácil. Eu não sei se eles estão falando isso daqui numa de que agora vamos tentar de novo, né? Não sei. Mas enfim, segundo ele está dizendo aqui, tentaram criar essa cabeça de ponte em algum lugar aqui próximo de Enerhodar para fazer retomar a usina, né? Mas não conseguiram estabelecer uma região segura ali, não conseguiu estabelecer uma cabeça de ponte ali, né? Realmente, infelizmente, isso, mas ele está sendo honesto aí sobre os avanços, as tentativas ucranianas, né? Agora,
Tem outras paranoias aqui dos russos que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Porque repara, esse caso, por exemplo, que eu citei, que lá atrás os russos falaram que atiraram em soldados ucranianos que estavam tentando tomar Enerhodar, na época eu achei que era mentira dos russos, né? Agora talvez seja verdade, né? Eles realmente tentaram e não conseguiram, né? E agora aqui tem uma outra coisa que os russos estão falando aqui, que a gente não sabe se é verdade, mas está aqui, ó. Os ucranianos, as unidades ucranianas vão começar uma ofensiva no dia 10, ou seja, amanhã, na região de Kherson, em direção a Olesk, Rola Pristan e Nova Kakhovka, né? E o objetivo é atingir a borda da Crimeia. Quem postou isso foi o Romanov, que é um blogger militar muito ouvido lá nos russos, né? Será que realmente tem isso? Eu não sei. O fato é, a gente tem visto que os russos estão bombardeando loucamente a região aqui, a margem direita do Dnipro, porque suspeitam que tem muitas tropas ucranianas aqui. Eu não descarto isso ser possibilidade, realmente, dos ucranianos fazerem um avanço aqui. Vamos ver, amanhã, está marcado para amanhã. Segundo o Romanov, né? A gente não sabe se é verdade. Russo mente pra caramba, então é possível que seja mentira também. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí amanhã nessa situação, né? Olha só, aqui também o Igor Girkin traz um outro recado de outro blogger russo, também preocupado aqui com a situação. Ele fala aqui, ó, operação, é um blogger do regimento 1430, que é um regimento russo que atua ali na região de Orihhiv, né? Informação operacional recebida. O inimigo tem feito sabotagem e reconhecimento, tem lançado grupos de sabotagem e reconhecimento na direção de Zaporizhia. Eles viajam em carros do Ministério da Defesa com placas do Distrito Militar Sul, ou seja, os ucranianos têm carros do exército russo e usam esses carros para infiltrar e pegar informações ali na retaguarda, né? Eles estão equipados em uniformes militares russos, com ranks de sargentos e oficiais. Eles têm documentos forjados de alta qualidade do FSB e da Federação Russa, e estão armados apenas com armas pequenas. A tarefa desses grupos de reconhecimento é identificar postos de comando, formações militares e depósitos de munição, bem como eliminar o comando das Forças Armadas Russas ali. A penetração de um desses grupos dentro do centro de controle de uma das divisões VDV, né, das divisões de paraquedistas, foi identificada. Durante essa operação, alvos eletrônicos foram colocados, né, que são avisos eletrônicos que facilitam depois o ataque, né, e isso foi usado para armas de alta precisão atingirem essa região, né. Membros desse grupo de reconhecimento falam russo sem nenhum sotaque, estão familiarizados com a situação operacional, conhecem os nomes das unidades e bem como os locais de desenvolvimento da região em que estão localizados. Grupos similares podem estar operando em Kherson e na região de Donetsk, né? Atenção todo mundo, né? Ou seja, o cara está apavorado aqui, pelo visto, com esses grupos ucranianos que estão se infiltrando, né? Mais uma vez, aquilo que a gente fala, a Rússia, na tentativa dela de assimilar a Ucrânia, né, transformar a cultura ucraniana, acabou dando as armas para os ucranianos para serem usadas contra a própria Rússia, né? Os ucranianos falam russo muito bem. Tem um monte de ucraniano que fala russo perfeitamente, sem sotaque nenhum, ao passo que os russos não conseguem fazer uma coisa desse tipo, porque os poucos russos que falam ucraniano falam com sotaque, é fácil de ser identificado, né? Bom, falando sobre a linha de frente, né, aqui em Robotny parece que teve uma tentativa de avanço russo, um ataque de larga escala ali na área que tinha sido recentemente capturada pelos ucranianos, aquelas trincheiras ao sul de Robotny, mas os ucranianos repeliram esse ataque, não houve mudança aqui nessa situação, né? Porém, no norte, ali em Kobani, os ucranianos fizeram ganhos em direção à cidade em si mesmo, e é lógico, o objetivo que eles têm aqui é ampliar essa área aqui, né? Continuam avançando aqui em direção a Kobani e agora aqui também no norte, aqui, né?
Tem mais um blogger pró-russo aqui que diz que um novo ataque ucraniano na área de Robotny e Verbovê é iminente. Ou seja, eles dizem que os ucranianos estão usando muita munição cluster na região, o que indica ser uma preparação para um avanço ucraniano ali, né? Então isso foi falado hoje, às 4 horas da tarde, lá no blogger militar russo. Enfim, não sabemos ainda se isso procede, se realmente vai acontecer alguma coisa, a gente vai ter mais informações amanhã, né? A gente tem informação agora aqui do RDRH que Tokmak está fechada para a logística russa, né? O pessoal mostrou aqui aquele chart com o alcance das armas, e à medida que os ucranianos vão avançando mais ali no saliente de Orihiv, mais eles chegam perto de Tokmak e agora conseguem atingir com obuses muito simples, né? Lembra que ontem a gente falou que a região de Tokmak foi atingida, que teve essa detonação de um trem de munições ali na região de Tokmak, muita detonação secundária, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e foi justamente uma consequência disso. Cada vez mais os ucranianos conseguem atingir essa região aqui de Tokmak, a ponto de que os russos não podem mais usar Tokmak como logística, está fechado para eles. É lógico, como eles dizem aqui, os russos vão continuar tentando mandar trens e munição, mas eles serão certamente atacados pela artilharia ucraniana. É só uma questão de tempo. Os russos aprendem muito devagar, né? E vão acabar perdendo muita munição, perdendo muito trem nesse aprendizado deles, né? O Tatarigami faz também uma outra avaliação aqui da região de Verbovê, Ocheretovat, Novoprokopivka, né, mostrando aqui os avanços ucranianos na região, e ele fala basicamente que a é que os ucranianos estão avançando em pequenos grupos, né, continuam constantemente avançando com grupos menores, gradualmente enfrentando o inimigo, né? Esse é o foco dos ucranianos aqui e parece estar tendo sucesso. Eles estão conseguindo avançar nessa região aqui, é o que mostram as marcas de batalha aqui na região, né? O Ocheretovat está aqui embaixo, o Verbovê está aqui, Novoprokopivka. Esse grande triângulo aqui é um dos alvos principais aqui dos ucranianos, né? Bom, os russos também avançaram um pouco na direção de Marfopil, né? Avançaram coisa de meio a 1 quilômetro, um avanço pequeno, não foi uma quebra da defesa ucraniana, mas os russos conseguiram avançar um pouco aqui, né? Marfopil fica aqui, ó, essa região aqui, próximo de Ruliapole. Tá vendo aqui, o Marfopil é uma região que os ucranianos chegaram a avançar aqui em Dorozhianka, Dorozhnianka, mas agora os russos avançaram aqui em Marfopil. Avançaram pouca coisa, mas é sempre uma coisa preocupante você ter algum avanço russo, né? Enfim, essa é a informação que a gente tem. Avançou muito pouco, não teve nenhum comprometimento da defesa ucraniana, ainda assim um avanço. O Kyiv Independent está trazendo aqui a informação de que os russos estão colocando todas as forças e reservas disponíveis ao norte de Bakhmut, né? A gente tem falado muito sobre o sul de Bakhmut. Aqui no sul de Bakhmut, em Klishivka e Andrivka, né? Os ucranianos têm avançado, devagarzinho também, mas têm avançado. Mas no norte de Bakhmut a coisa está mais parada, né? E agora a gente tem a informação aqui de que eles estão mandando todas as reservas para lá, para tentar deter esse avanço da contraofensiva por ali. Porque eles sabem, se a contraofensiva andar bem pelo sul e andar bem pelo norte, meu amigo, não vai ter jeito, o Bakhmut vai cair, né? E por falar em Bakhmut, tem justamente aqui um soldado russo reclamando aqui, ó, tudo tá quebrado, foda-se, o cheiro de corpos é muito ruim, eles estão atirando na gente, aqui estão os rapazes, todos mortos, aqui eu não posso tocar o vídeo. Aqui estão os rapazes, o que sobrou deles num pedaço de sacola, né? Isso é alguma coisa. Eles estavam sendo jogados aí sem nem ter sacola, sem nada, né? Ou seja, mais um russo reclamando da situação ali na região de Bakhmut, né? Agora, em termos de reclamação mesmo, olha quem voltou, né? O Igor Girkin, ou Igor Strelkov, vocês conhecem aquele criminoso de guerra que fez parte do exército russo, que iniciou a entrada russa ali em Donetsk
Zernetsky, e que é um crítico muito forte do Putin. Ele critica muito a guerra, não que ele fosse contra invadir a Ucrânia, não, ele queria invadir a Ucrânia também, ele que começou esse negócio de invadir a Ucrânia. Ele critica a gestão da guerra do Putin, ele acha que o Putin está fazendo as coisas erradas, né? E ele está se candidatando a presidente ano que vem, vai disputar a eleição com o Putin. E ele foi preso, porque ele criticou tanto o Putin, foi preso, está na cadeia, recentemente foi até espancado, não sei o que lá, essa história está correndo lá na Rússia, né? E agora ele fez um comentário através da esposa dele, né? Ele está preso, então ele não tem como comentar nada, mas a esposa dele visita ele na cadeia, e aí ele passou por ela essa avaliação da situação atual da guerra. E mais uma vez é uma avaliação muito crítica, eu não vou ler tudo aqui, tem bastante coisas aqui, mas a conclusão que ele diz é que o Kremlin perdeu completamente a guerra ou deliberadamente concedeu a iniciativa, né? E está aguardando algum vento positivo que permita que eles façam alguma coisa diferente, né? Enquanto os Estados Unidos e a OTAN não estão com pressa. Ele nem fala da Ucrânia, né? Porque, como eu falei para vocês, ele não é do bem, não, tá? Ele também critica a Ucrânia pra caramba. Ele fala aqui, ó, a tal chamada Ucrânia não é interesse para ninguém. A prostituta foi paga em adiantado e não vai a lugar nenhum, né? Ou seja, ele realmente não tem uma opinião positiva da Ucrânia. Mas o ponto central aqui é que ele está chorando pra caramba, que na visão dele o Putin já perdeu essa guerra e que vai ser uma tragédia e não sei o que lá. Ele está esperando Black Swans, né? Ou seja, cisnes negros que possam mudar completamente a situação, mas não vai acontecer. E detalhe, ele não sabe ainda do ataque a Israel, tá? Isso tudo aqui foi no dia 29 de setembro, né? Talvez o ataque a Israel seja o que o Putin está querendo fazer para mudar a situação, mas não vai mudar nada não tem nenhuma chance. O Instituto para o Estudo da Guerra traz um monte de informação aqui, mas tudo coisa que a gente já falou, na verdade, né? Bom, uma coisa interessante, né? Esse aqui é Ruslan Sirov. Ele era o chefe de cibersegurança, né, de segurança cibernética do departamento da Transcarpátia, né, da Ucrânia. Ou seja, parece que esse cara aqui era o espião. Lembra que a gente falou que os russos começaram a atingir um monte de trem de carga ucraniano? Como é que eles sabiam que o trem estava ali naquela posição direitinho, né? Eles tinham que saber realmente que o trem estava parado ali e para fazer o ataque, e aparentemente esse aqui é o responsável, né? Ele teria sido recrutado pelo FSB em Luhansk antes de 2014. A família dele descobriu-se agora está morando em Belgorod, ou seja, o cara era um espião dentro dos departamentos de segurança cibernética ucraniano lá na Transcarpátia, né? Aí, ou seja, com essa informação, com esse grau de clearance que ele tinha, ele conseguia ver um monte de informação, repassava isso para os russos, né? Por isso que os russos estavam conseguindo atingir alguns trens ucranianos, a gente falou sobre isso, o cara foi preso e agora vamos aguardar para ver se realmente resolveu o problema, né? Saiu um rumor de que os ucranianos podem ter ferido seriamente um oficial russo sênior, né, na região de Zaporizhia na tarde de hoje, ou seja, aqui na tarde do dia 8, na verdade, na tarde de ontem. E, bom, a gente não sabe, né? Saiu essa informação aqui de que teria sido morto um tenente ali da região do Daguestão, mas isso daqui é antigo, é de abril, né? Então não é esse cara aqui. É algum outro oficial sênior teria sido atingido pelos ucranianos ali na região de Zaporizhia. Vamos torcer para ser notícia boa, né? Esse vídeo aqui chamou bastante atenção ontem do T-90 russo, né, fazendo manobras, atirando e coisa e tal, e de repente é atingido por um míssil, um ATGM ucraniano e transformado completamente em lata, né? Olha só, completamente queimado o T-90M, né? Mostra que a blindagem dele não é essas coisas todas, né? Bom, os russos começaram uma nova onda de fake news e de desinformação, tentando dizer que foram as armas que foram para a Ucrânia que estão sendo desviadas e que estão abastecendo o Hamas. Isso não tem lógica nenhuma no final das contas, nunca teve lógica nenhuma isso daí, mas é lógico, propaganda russa não precisa de lógica, precisa só daquela galera meio bovina que acredita nessas porcariadas toda, né? Ficam, que os Estados Unidos está mandando muito dinheiro para a Ucrânia e não sei o que lá, um cambada de gado esse pessoal. Enfim, a fake news existe,
Não é verdade, foi desmentido pelos ucranianos. Como a gente sabe, o exército americano tem feito uma contabilidade, um acompanhamento muito apurado das armas que são mandadas para a Ucrânia, justamente para evitar esse tipo de colocação lá no Congresso americano, né? Então já tem toda uma auditoria, tem toda uma avaliação em cima disso daí, não tem nenhuma possibilidade disso daí, né? Agora, aqui, ó, tá dizendo aqui, desinformação. Esse vídeo está circulando dizendo que são terroristas do Hamas agradecendo a Ucrânia pelas armas e não sei o que lá. Lógico que é tudo falso, montado pelos russos aqui, sem problema algum, né? Agora, um ponto que o pessoal está colocando aqui, ó, o David está trazendo aqui, é que armas que foram vistas com o pessoal do Hamas correspondem de forma muito precisa com as armas que foram abandonadas pelos americanos no Afeganistão. Vocês lembram o Afeganistão, né? Os Estados Unidos saíram do Afeganistão de maneira meio afobada, muitas críticas à saída dos Estados Unidos do Afeganistão, e acabaram deixando muito armamento por lá, né? E aqui é curioso que eles colocam que tem até um visor a laser aqui que só funciona acompanhado do capacete próprio de visão noturna. Então, no final das contas, o soldado do Hamas que está usando isso aqui nem sabe para que serve esse negócio aqui. Ele está usando a arma cheia daqueles penduricários só para ficar bonito, né? Aqui, ó. A explicação mais provável é que isso daqui foram armas americanas do Afeganistão e que a mira laser está ali só como um símbolo de status, porque na verdade não funciona sem o capacete que acompanha essa mira laser, né? Enfim. Do Afeganistão certamente teve. Da Rússia para o Hamas é bem possível que tenha havido também, né? Agora da Ucrânia não. A Ucrânia está sendo muito vigiada com relação a isso, né? Bom, o Trade Telenco traz uma informação interessante aqui também, que entre 70% e 90% das mortes de russos no campo de batalha são causados por ferimento de sangue, perda de sangue, né? Não são por ferimentos fatais. Ou seja, isso mostra que está havendo um colapso da capacidade de combate médico russo, ou seja, os russos não estão conseguindo prestar os primeiros socorros aos soldados russos na linha de frente, né? Que uma boa notícia, excelente, tomara que morra mais, né? E finalmente, só para a gente complementar, o navio Super Henry é mais um que está indo abastecer lá no corredor de grãos da Ucrânia, lá no porto de Odessa. E olha só, esse navio está saindo do Brasil. Ele saiu do Brasil, está indo lá pegar grãos lá na Ucrânia, abastecer com grãos lá na Ucrânia. Né? Excelente que está funcionando esse corredor de grãos da Ucrânia, que a Rússia não está conseguindo impedir isso daí. Né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.